O movimento circular, nós temos diversas aplicações. Em casa você vê várias coisas utilizando. Aquele velho aparelho do papai lá, do vovô, que utilizava aqueles bolachões, ele é exatamente o movimento circular. Seja aquele extremamente antigo, com rotações diferentes, ou esse um pouco, lá da década de 80 ainda a gente utilizava, ele funciona exatamente com o movimento circular, ou seja, mantendo sempre a mesma velocidade, por isso que o som saía com a leitura que era feita no vinil. Mas se diz, mas isso era dado antigamente, hoje em dia não é assim. Por incrível que pareça, ainda é assim. O aparelho de CD, do DVD que a gente tem, a única coisa que em vez de ele usar aquela agulhinha para ler, ele está utilizando o laser que a gente utiliza para fazer a leitura, tanto do CD quanto do aparelho de DVD. Então, a utilização nós temos em casa. Nós temos outras utilizações. Por exemplo, quem curte motor já viu, por exemplo, acoplamento de polias ou mesmo da bicicleta que a gente tem ali a bicicleta que nós temos quando a gente pedala e ele é transferido esse movimento para a roda de trás, que também é uma outra aplicação que a gente vai falar agora. Bem, o primeiro que a gente vai falar é o acoplamento de polias. O que é o acoplamento de polias? É muito utilizado quando a gente trabalha, por exemplo, com motores, que é quando nós temos uma polia, normalmente uma polia dentada, ou seja, que uma roda vai engastar na outra, ela vai acoplar na outra e vai fazer que uma está tendo movimento, vai fazer com que a outra também entre em movimento. Bem, nós também podemos ter um acoplamento através de uma correia, como é o caso da bicicleta, que nós temos duas rodas dentadas na bicicleta, no caso do pedal ali que a gente está girando e lá na roda de trás. Essas duas polias são ligadas através de uma correia, onde nós vamos trabalhar com as seguintes notações. VA, que vai ser a velocidade na periferia da polia A, VB, que é a velocidade na periferia da polia B, o RA, que é o raio da polia A, e RB, que é o raio da polia B. Nesse caso, quando eles estão unidos por uma correia, nós vamos ter que as velocidades tangenciais vão ser iguais, ou seja, a velocidade tangencial da polia A é igual à velocidade tangencial da polia B. Lembrando, velocidade tangencial. Nós temos como exemplo, a gente já falou, das bicicletas, temos essas ligações também em motores de automóveis, etc. Agora que a gente já falou aqui, você vai começar a observar esse tipo de ligação de junção de polias que a gente já falou agora aqui. Outra maneira de nós termos a utilização de polias é quando eles estão ligados pelo mesmo eixo. Como é que é isso? É quando nós temos duas polias, tá? E eles vão estar ligados no mesmo eixo, ou seja, quando o eixo gira, as duas giram ao mesmo tempo, duas ou mais, porque às vezes a gente pode ter várias polias sendo utilizadas, mas o que vai girar é o eixo, ou seja, quando o eixo gira, faz girar as duas ao mesmo tempo. Isso faz com que nós tenhamos que as velocidades angulares sejam iguais no intervalo de tempo. Lá, quando a gente tinha a correia, a velocidade tangencial era igual. Agora, quando eles estão unidos por um eixo, eles vão ter a velocidade angular igual. Então, ou seja, a velocidade angular de uma polia é igual à da outra. Se a gente chamar uma polia de A e outra de B, nós vamos ter que o ômega de A é igual ao ômega de B. Temos exemplo, novamente, de motores de carro, muito comum, e também outros motores de indústrias que também são utilizados. E um exemplo específico é na caixa de câmbio que a gente tem. Agora vamos ver uma atividade a respeito desse assunto bastante simples. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 40 centímetros. Letra A. Qual a velocidade angular do ponteiro? Letra B. Qual a velocidade tangencial na extremidade desse ponteiro? Então, resolvendo a letra A,
que é a velocidade angular do ponteiro, relembrando a formulazinha. Velocidade angular é o ômega é igual a o ângulo, a variação do ângulo pela variação do tempo. No caso, nós vamos ver quanto tempo ele leva para dar uma volta completa do minuto. O ponteiro dos minutos leva quanto tempo para dar uma volta completa? 60 minutos. A nossa unidade no Sistema Internacional é dada em segundo, então, transformando isso para segundo, 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, nós vamos ter um tempo de 3.600 segundos. Para ele dar uma volta completa no relógio, é o relógio de ponteiros, ele vai descrever um ângulo de 2π radianos. Então, a nossa velocidade angular, que é dado pelo ômega, é igual a 2π dividido por 3.600 segundos. Simplificando, nós vamos ter que a nossa velocidade angular, ômega, é igual a π sobre 1.800 segundos. Ou seja, nós vamos ter velocidade angular, π dividido por 1.800 radiano por segundo. Lembrando que a velocidade angular é dada por radiano por segundo. Agora, no caso da letra B, nós queremos saber a velocidade tangencial na extremidade desse ponteiro. Como o ponteiro tem 40 centímetros, então, ou seja, o raio dele é 40 centímetros, nós vamos relembrar da formulazinha que converte a velocidade angular para a velocidade tangencial. Velocidade tangencial vai ser V é igual ao ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Então, V é igual a π sobre 1.800 vezes o raio, que é 40 centímetros. Fazendo as simplificações, nós vamos ter que a velocidade tangencial vai ser V é igual a π sobre 45 centímetros por segundo. Nós estamos combinando o raio, que é dado em centímetro, com a velocidade. Então, nunca esquecer, tem que olhar ou transformar essa medida que está em centímetro para metro. Tanto faz a maneira de você simbolizar em centímetros por segundo ou em metros por segundo. Única coisa, toma cuidado quando você estiver fazendo uma questão de múltipla escolha para verificar qual a unidade que está sendo trabalhado nas alternativas. Bem, galera, terminamos essa aula de hoje e nos vemos na próxima aula.